Eu não sei se vocês são iguais a mim, mas eu gosto muito de série, né? Novela, a Rosana gosta um pouquinho de novela, eu gosto mais de séries. E algumas vezes, quando tenho tempo, assisto 2 episódios contínuos assim, mas uma vez ou 2 por semana, no máximo. Mas tem não que seja série, mas assim, tem algumas vezes quando eu assisto a Loucuras no Trânsito, né? São coisas malucas que as pessoas fazem no mundo todo, assim, no trânsito. E as filmagens nunca têm morte, né? Eles colocam sempre situações em que não ocorrem morte. Mas é para dar uma relaxada, assim, dar uma, né? E tem alguns seriados, não é que seriado, não é filmagem, não é filmes, assim, não é histórias, mas é como se fossem documentários, né? Então tem um que é uma competição, cada episódio tem início e fim, mas o nome é Desafios sobre Fogo, né? São, como que é o nome? São pessoas que fazem peças de metal. Então, geralmente são armas que eles fazem. Eles vão para esse evento, eles têm uma certa experiência, e aí eles têm uma tarefa para fazer. Lá estão 5 pessoas, acho que é 5 pessoas de início, e aí tem 2 reprovações, no final sobram 2 pessoas, e aí é dado uma tarefa que eles podem voltar para casa, usarem o material deles, mas é uma tarefa bem específica, é uma arma que eles têm que construir. Então, forjar, né? Essa é a ideia, forjar essa arma. E em cada episódio é gostoso, porque em 2 momentos, quando eles estão competindo entre si, depois da competição entre os 2 finais, eles têm que elaborar uma arma que foi usada na história, por um povo talvez muito antigo, né? Então, eles dão as informações. Então, é algumas coisas muito que hoje não tem essas armas. Ninguém sai brigando de espadas, assim, né? Mas, então, alguns tipos de espada, de lança, como que era feito, e como que naquela época, muitos anos atrás, milênios atrás, as pessoas, os exércitos, conseguiam fazer isso e reproduzir, replicar essas armas. Então, daí, para provar que as armas, então, elas são boas, até eles penduram porcos assim, e vêm assim, tentam cortar o porco só numa pancada só, cortar gelo, cortar tanques de plástico. Então, as armas passam por alguns testes. E quando as pessoas os juízes desse episódio, eles veem que a arma é boa, eles falam: essa arma é de matar ou essa arma é de cortar. Essa arma corta. E aí, muitas vezes, por pequenos detalhes, alguém perde. E algumas vezes, aqueles juízes usam a arma com uma força tão grande que essa arma escapa do cabo, ou, de repente, ela quebra. Ou, depois de cortar o gelo, ela fica toda... perde o fio. Então, algumas vezes acontecem alguns desastres até perigosos para os juízes. Em nossas vidas, nós estamos em constante lutas, batalhas e guerras. A vida humana é assim. Tá certo? Tem algumas vezes que isso se torna uma proporção que inclui a vida, né? Morte, guerra física, literal. Mas o nosso dia a dia é batalhas, é lutas. Nós temos que lutar para... Qual a primeira luta nossa que nós enfrentamos a cada dia? Levantar da cama. Alguns têm uma facilidade que não vê a hora, acordam até mais cedo, tal. Mas outro, né, coloca o relógio várias vezes para despertar, né? Ou até ou aquela mania de colocar 5 minutos antes, né? Porque então toca, o relógio está sempre adiantado, né? Então, para psicologicamente você achar, não, eu tenho mais 5 minutos. E aí ele e nem, né, escova o dente enquanto penteia o cabelo. É aquela maluquice. Nossa vida é uma vida de batalhas. E cada dia, algumas vezes, a gente tem que matar um leão, né? Algumas vezes a gente fala: hoje vai ser aquela guerra. Batalhas, elas são compostas de várias lutas. E uma guerra é composta de várias batalhas. Algumas vezes alguém
ganha uma batalha, mas perde a guerra. Porque simplesmente ganhou aquela luta por aquele momento. É interessante que tem um momento na história de Israel, um dos momentos mais incríveis. Eu não sei se você já ouviu falar desse momento. É um momento que quase nunca vi alguém pregar sobre esse momento. Acho que você já pregou. Mas é um momento em que a nação de Israel, quando o rei Josafá estava reinando, ele foi emboscado, ele foi cercado por 3 grandes nações vizinhas. Sempre eles estavam enfrentando guerras. Você, olhando no Antigo Testamento, você vai ver a nação de Israel a todo momento enfrentando guerras. Porque o pecado, a idolatria, a imoralidade das outras nações, quando olhavam para a nação de Israel e percebiam que a nação de Israel tinha uma aliança com Deus, então o objetivo deles era destruir a nação de Israel, fazer mal para a nação de Israel, porque com isso eles provariam que Deus não existe, que Deus é o Deus fraco. Porque a nação de Israel, a existência deles sempre comunicava o seguinte: há um só Deus. Deuteronômio 6 fala, Deus ordenou para a nação de Israel para eles passarem isso de geração para geração e sempre anunciarem isso. O nosso Deus é o único Deus. Quando se fala isso, eu estou afirmando entre linhas o quê? Que só o meu Deus é verdadeiro e que os deuses que estão espalhados, que são tratados como deuses, onde as pessoas devotam, fazem serviços de culto, onde investem seu dinheiro, onde depositam a sua confiança, não é nada. Você ficaria contente quando alguém dissesse para você: olha, toda a sua vida, todo o seu empenho, toda a sua dedicação, não é nada? Não serve para nada? E além de mais, você está sob o juízo do meu Deus. Você ficaria contente? Então eu tenho que provar para você que você está errado. E se o seu acordo com o seu Deus é que ele vai te proteger, então eu vou te atacar, para provar que o seu Deus não existe. Então, constantemente tinha um povo atacando a nação de Israel, por trás, por frente, por qualquer lugar. Mas aqui a situação é que 3 nações fortes, poderosas, cercaram a nação de Israel. Sabe aquela situação que parece que agora não tem mais jeito? Agora nós não temos, olhando para as armas, olhando para os recursos humanos, olhando para o exército, você fala, não tem mais jeito. Agora eles vão provar realmente, será que Deus existe mesmo? Nós estamos fritos. E aí, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo... Eu acrescentei o versículo 17, mas a passagem é do versículo 18 a 25. Nós vamos ver essa história, esse cerco, sobre a liderança do rei Josafá. Josafá foi cercado, ele é o líder. E o que ele vai fazer? E aí, diante da situação, diante desse pavor, desse terror, Deus vem e fala com a nação de Israel. E usa um dos levitas. Fala através da boca dos levitas. E esse levita, a conversa dele, ele começa no versículo 1 e vai até o 17. No versículo 17, que até publiquei no Facebook, não sei se você achou estranho, mas é as últimas palavras do levita. Ele fala como a nação de Israel deveria agir nesse cerco, nessa batalha. Agora estão tudo armado, com unhas e dentes, ferozes, com a vontade de destruir para sempre a nação de Israel. Então, o último recado, a última orientação dada por Deus através da boca desse levita é o versículo 17. Olha o que ele fala. Quando os encontrarem, isto é, vocês não vão fugir, vocês vão enfrentar, vocês vão ir até essa batalha. Porque a ideia, o ambiente aqui é, não temos nem por onde fugir, estamos cercados. E o levita fala assim, quando vocês os encontrarem, isto é, vocês vão até lá, porém, vocês não terão que lutar. Como assim? Tomem suas posições, cada um no seu lugar. Depois,
fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Eita, esse levita está meio... não entende nada. Ele entende talvez de música, de harpinha, de cantar, mas será que Deus está falando realmente por esse levita? E o levita fala o seguinte: Deus está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. É isso que eles já estavam. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Se você recebesse uma mensagem dessa. Versículo 18. O líder, o rei teocrático, isto é, aquele que foi chamado por Deus para descendente de Davi, para exercer a responsabilidade de liderar e levar a nação de Israel a cumprir a vontade de Deus. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em chão. E todo o povo de Jerusalém, de Judá de Jerusalém, fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré, que são os descendentes de Moisés, se levantaram para louvar em alta voz o Senhor Deus de Israel. Olha a atitude deles. Versículo 20. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: Escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas. Isto é, aquele levita tinha sido um profeta, ele foi usado por Deus para comunicar a mensagem de Deus. Creiam em seus profetas e vocês terão êxito. Interessante como esse rei aqui entendeu que aquilo lá era a voz do Senhor. Há uma pressão, uma aflição, um medo, um desânimo, e ele reage de acordo, ele se prostra em terra e ele dá essa voz para a nação de Israel. Versículo 21. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército. A última coisa que você manda na frente do exército é o pessoal que canta. Para que cantar? Cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Se lembra, Fabiano? Fabiano leu um dos salmos, uma leitura talvez a mais repetitiva. 21 vezes, deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Falava uma frase: deem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Eles começavam a cantar, repetir. Falava alguma frase e terminava essa frase: deem graças ao Senhor, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade dura para sempre. No momento que começavam a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. No momento que eles tomaram a posição, os cantores estavam na frente, eles começavam a cantar e a voz foi: bem, talvez é o último canto da minha vida, mas eu vou louvar o Senhor por tudo que Ele é. Nesse momento, esses três exércitos começaram a se confundir. Houve uma confusão. E eles começaram a lutar entre si. Versículo 23. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados. Eles tinham convocado outros vizinhos também para ajudarem, vizinhos menores para ajudarem nessa batalha do Monte Seir, e mataram todos eles. Eles se voltaram contra os aliados e mataram os aliados. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. E a nação de Israel fazendo o quê? Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Firminho, durinho. Eu acho que nem a nação de Israel estava entendendo o que estava acontecendo. Que briga que eles estão tendo. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, eles tomaram uma posição que dava para ver tudo lá. Estava lá, sabiam que tinha milhares e milhares. Então eles tinham uma visão limitada, mas quando eles chegaram e viram tudo,
viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Canseira que eles tinham. Só um pouquinho na volta. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Cantar diante da batalha, diante da guerra. Só para terminarmos esse texto, eu ia até remover esse texto, mas para a gente terminar. O rei Josafá, versículo 25, e seus homens saíram para recolher os despojos. Os despojos que sobrou, armas, roupas, comida, eles armavam acampamento, então se aproveitavam. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Algumas vezes, quando a nação de Israel nunca atacou nenhum povo com iniciativa, sempre eles iam para a guerra para se defender. E existia uns regulamentos dentro da nação de Israel que depois que terminasse a guerra, o exército recolhia os despojos, traziam para um certo lugar, e aí alguns juízes, algumas pessoas responsáveis, então ia avaliar as perdas que aconteceram na nação de Israel. Por exemplo, a família tem uma filha e 2 filhos, os 2 filhos morreram na guerra. Então, moralmente e espiritualmente, essa família tinha que ser mais compensada. Então, vários despojos de guerra tinham que ir para essas pessoas para recompensar um pouquinho. Temos uma história de Acabe, que ele foi numa guerra e ele olhou para uma capa, achou tão bonita e escondeu dentro da sua tenda. E a nação de Israel começou a perder a batalha. Por quê? Ele foi cobiçoso. Deus nunca queria que a nação de Israel entrasse em guerra por causa dos despojos. As outras nações entravam em guerra para tornar os outros povos escravos, roubarem a horta, roubarem a plantação, roubarem as mulheres, praticar a violência, terem poder, dominarem as regiões. Deus nunca queria que isso acontecesse com a nação de Israel. Mas depois de terminar essa guerra, então tinha-se o direito de adquirir os despojos, mas esses despojos ainda eram distribuídos segundo os critérios da lei. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Eles não iniciaram essa guerra. Eles não queriam essa guerra. Mas os outros povos criaram uma pressão, uma ameaça. Eles estavam a ponto de extinguirem e alguns se tornarem escravos. E eles resolveram obedecer o desafio que Deus deu para eles. E eles venceram a batalha de que forma? Confiando em Deus e louvando a pessoa de Deus. Hoje nós vamos estudar... Está errado aqui. Não é Salmo 148, é o Salmo 149. Bati o olho agora, já... Essa idade, viu? O Salmo 148 vai ser uma ilustração dessa experiência que Josafá teve. Uma das coisas no uso da Bíblia é que a gente tem que estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E a gente tem que ver essa progressão da revelação bíblica. Como Deus está usando a nação de Israel, preparando a nação de Israel, usando ela como nação para que venha o Messias, e depois que veio o Messias, trazendo a nossa salvação, como tudo vai acontecer. Isso que nós vimos hoje nas músicas foram cantadas. Elas falaram de Deus como Criador, de Deus como nosso Senhor e Salvador, trazendo Jesus Cristo, e Ele vai voltar para implantar um reino aqui. Então, todo estudo bíblico ele tem que passar por essa revelação progressiva. Nós temos que interpretar todo o texto bíblico antigo para ver como ele se aplica hoje em dia. E vocês vão ver um aspecto hoje bem interessante a respeito disso. Porque no finalzinho desse salmo, se a gente usar ele da forma como está escrito, a gente, puxa, mas é desse jeito? Só que isso, na revelação progressiva em Cristo, tomou uma nova dimensão. E nós aguardaremos ainda o reino que vai ser estabelecido por Cristo sobre a humanidade. Mas a pergunta do Salmo 149
é a seguinte: quais as armas exclusivas dos verdadeiros servos de Deus? Então, existem armas disponíveis para nós enfrentarmos todas essas batalhas, essas guerras que nós enfrentamos diariamente. Mas aqui está falando que existem armas exclusivas. O que quer dizer isso? Que somente aquele que é um servo genuíno de Jesus Cristo, de Deus, pode usufruir. Ela não está à disposição de outras pessoas que não creem em Deus. Muitas pessoas usam Deus como um amuleto, a Bíblia como um amuleto, ou até a frequência numa igreja como um amuleto. Então eu vou, recebo uma aura de proteção aqui, agora então estou protegido. Isso não é ser servo genuíno de Deus. O servo genuíno de Deus entende quem Jesus Cristo é, entende que Ele é e como se tem relacionamento e acesso à pessoa de Deus. Então essas armas, elas são exclusivas dos verdadeiros servos de Deus. Vamos ver quais são essas armas que nós podemos usar para enfrentar essas batalhas da mesma forma que Josafá usou. Versículo 1. Todos esses salmos que nós estamos estudando, do 146 até o 50, são salmos de aleluia. Começam e terminam com louvado seja o Senhor. Então esse é mais um salmos que começa louvado seja o Senhor. Aleluia. É essa palavra aqui, que para traduzir, louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. A primeira arma que esse salmo mostra para nós é a questão: nós enfrentaremos as nossas batalhas diárias, nossos desafios, se houver em nós uma novidade interior, mas também coletiva. Ela é individual, mas é também coletiva. Dá uma olhada que ele fala: cantem ao Senhor um cântico novo. A ideia aqui é que todo domingo nós temos que cantar uma música nova. Ou, se eu uso no meu carro, ou se em casa eu vou cantar um louvor, tem que ser sempre uma música nova, senão não serve. Não é essa a ideia aqui. A ideia é que sempre deverá haver uma renovação de espírito em nós. Mesmo que você cante aqueles hinos mais antigos, mas tem que haver uma experiência renovadora interna. Sabe aquele amor que se renova dia em dia por alguém que você ama? É esse relacionamento aqui. Não simplesmente cantar como se tivesse que tirar areia, a teia de aranha. É algo que sempre tem um calor, uma intensidade, um amor por aquilo que você está cantando, mesmo que a música seja antiga. E muitas vezes esse é um efeito. Quando você canta um hino muito antigo, uma música lá de 20, 30 anos, alguns não têm essa possibilidade ainda, mas muito antigo, de uma fase da sua vida, mas você canta com uma intensidade, com uma devoção, que aquilo parece que é a primeira vez que você está cantando, aquilo recorda tudo aquilo que Deus foi, é e será. Essa é a ideia do cântico novo. A ideia do cântico novo aqui é tirar de nós a mesmice. Maranata, vem Jesus. Não sei se vocês assistem algumas vezes os cultos transmitidos durante o louvor. Alguns assistem durante, alguns assistem depois. Algumas pessoas têm que dar aula para as crianças, então acabam assistindo na volta para casa, né? Mas uma coisa interessante de vez em quando que eu vejo é que a filmagem ela pega a cabeça de algumas pessoas. Eu tento não ficar triste, mas algumas vezes a pessoa está cantando, está olhando, aí está conversando, batendo, e volta a cantar durante a oração. Tá. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque o problema não é comigo. Mas é triste. É isso que o texto está falando quanto a cântico novo, uma oração nova.
tem que ser tudo novo, é energia nova, é intensidade nova naquilo que você está fazendo. Então, se essa arma do cântico novo, da novidade interna, ela não existir, ela deixa de ser arma. Na hora dela ser usada, ela vai quebrar e você passa vergonha. Você não poderá contar com essa arma. E é interessante que novidade interior é uma coisa individual, mas ela tem que também conter a coletividade. Existe um movimento muito forte no meio cristão de que eu sou igreja, então eu posso viver a minha vida de igreja aonde que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero. Desprezando que a igreja é composta de membros, a igreja é corpo de Cristo, a mão não vive sozinha. Então é uma novidade interior. Individualmente, eu não preciso, o irmão não está em novidade interior. Eu não preciso cobrar dos outros, mas eu tenho que dar o meu máximo para que aquele momento seja uma novidade, seja novo, seja uma intensidade. Mas eu não posso fazer isso sozinho, eu tenho que estar do lado de pessoas que confessam a mesma fé. Olha só o que o Salmo fala: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem louvores a Ele, aonde? Na congregação. Não prédio, mas no ajuntamento. Aquele que vive uma novidade de vida tem um desejo, tem um comichão, tem uma fome de estar aonde pessoas que vivem a novidade de vida, para juntos celebrarem, poder engrandecer, aumentar a sua voz, juntamente com Deus. É isso que aconteceu com Josafá. Ele se prostrou em terra, o povo se prostrou em terra, os cantores cantavam, mas toda a nação cantou junto. A questão era individual, mas abrangia a coletividade. Agora, eu não posso só pensar na coletividade. O pessoal da igreja canta bem, o pessoal do louvor canta bem, então o louvor da minha igreja é muito bem. Mas se eu não estou nem aí, se eu faço relaxadamente, se eu não tenho... Tem que haver 100% individual e 100% do coletivo. Esse é o desafio. Quando nós entendemos essa arma disponível, nós venceremos a batalha individualmente e como igreja. Eu nutro, a minha vida nutre a vida de outras pessoas, contagia. Não sei se você já... Espero que você não tenha parado para fazer isso. Mas por causa algumas pessoas têm responsabilidade. Então a gente dá o 100% naquilo que a gente está fazendo, mas a gente não tem o privilégio que vocês têm de estar focado somente na adoração. Mas alguns momentos nós temos aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, umas 20 pessoas. Mas tem momentos que parece que tem umas 100 pessoas aqui cantando. Por causa da vibração, por causa do coração. Você sente isso. Primeira arma, essa novidade interior e coletiva. Segunda arma, gratidão humilde. Mas não por algumas coisinhas só, mas uma gratidão humilde total sobre todas as coisas. O apelo do salmista é: ó Israel, alegrem-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exulte em seu rei. Louve o nome dele com danças acompanhadas de tamborins e harpas, pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. O primeiro apelo que o salmista faz é: alegre-se, se contente, se deleitem, se satisfaçam em Deus. Essa é a ideia que Paulo usa muito no livro de Filipenses. Alegre no Senhor. Outra vez ligo: alegre no Senhor. A ideia aqui é ser totalmente satisfeitos e entregues ao Senhor, como que você não precisasse de mais nada, de mais ninguém. O Senhor não deve ser uma das pessoas em quem eu busco satisfação, mas eu também busco aqui, ali, e dependo disso. Quando eu digo
para a esposa, para filhos, para trabalho. Eu não sei o que eu seria sem isso. Significa que aquilo é seu Senhor. E a ideia aqui do salmista, alegre-se no seu Criador, isto é, eu não sei o que eu seria sem Deus. Ele é o meu Senhor. Quando alguém é criador, ele passa a ter direito sobre a criação. É interessante que muitas vezes as pessoas na igreja cantam que Deus é criador, mas ao saírem, não, é a evolução da espécie. Eu sou fruto de uma ameba. O problema é seu, não é meu. Se você quer ser fruto de algum animal, de ser de uma ameba, algumas vezes a gente acha até que é verdade. Mas quando eu creio, quando eu me reúno espiritualmente, quando a minha vida é categorizada por essa verdade, que eu pertenço a alguém que me criou, que tem um plano para mim, que tem um propósito, que designou uma linha para eu andar e viver e me satisfazer nessa linha, então é muito mais fácil de viver. O povo de Sião exulte em seu rei. Isto é, ele é Senhor. É ele que determina como é o meu comportamento. É ele que eu presto contas. Transformando isso para o Novo Testamento, a primeira palavra é: alegre-se em seu Salvador, Jesus Cristo, seu Salvador. Ele que recriou, ele que deu um novo nascimento para vocês e para mim. Alegre-se no seu Salvador. E a segunda frase é: o povo de Sião, o povo da igreja, exulte em seu Senhor. Futuramente vamos ter um reino onde Jesus Cristo vai ser o rei, nós estaremos debaixo do seu domínio. Hoje ele é rei, mas o reino já existe, mas ainda não. Mas por enquanto ele é o nosso Senhor. Nós não precisamos fazer plebiscito para ver o que talvez seria a vontade de Deus. Sabemos como ele quer que a gente viva nesse momento. Se não vivemos isso, nós estamos transgredindo o direito de Deus. Ele tem todo o direito, Jesus Cristo como Salvador e Senhor, de nos disciplinar e colocar de volta no caminho que é certo. Por isso, louvem o nome dele com danças acompanhadas de tamborins e harpas, isto é, com os melhores recursos. E a ideia, quando fala danças aqui, é que isso deve envolver todo o meu ser. Cada cultura vai poder gerenciar isso de uma forma mais que seja tranquilo. Na África, os crentes de lá não conseguem ter um louvor onde não tenha a movimentação, a dança. Faz parte deles. Inclusive, não sei se você já viu o Muro das Lamentações de Israel, lá em Jerusalém. É a única coisa, o único pedaço da construção em volta do templo que sobrou da época antiga de Israel. É um muro muito grande, cheio de pedras assim, e tem alguns buraquinhos nessas pedras. Os judeus mais tradicionais, mais religiosos, eles vão constantemente nesse lugar, são viagens que eles têm que fazer para esse tempo, e eles escrevem no papelzinho lá os seus pedidos de oração, seus louvores, e colocam nesses buraquinhos. E alguns usam um chapéu preto, assim, eles usam umas trancinhas aqui, né, um cabelinho meio enrolado na barba, tudo bem barbudo, grande, com as suas roupas pretas até, tem todo um paramento deles lá. E eles ficam ali orando e fazendo assim, bem parecido com o japonês aqui, né, mas eles ficam balançando. E uma vez alguém do Brasil, um pastor do Brasil, chegou para eles e falou assim: mas vocês oram assim por quê? Eles falaram: para que todo o corpo, não somente a mente, participe daquele momento. Então, não sei como que é você. Isso é uma coisa individual. Mas se você fazer alguma coisa, vai te concentrar mais, vai te dar a possibilidade de você estar 100% imbuído daquele momento de adoração, crie isso. Não para se exibir. Talvez você vai ter que colocar as mãos para trás, segurar os seus dedos, começar a apertar os seus dedos, para que você seja disciplinado a focar nisso.
Então a ideia aqui é louvem o Senhor dele com danças, acompanhadas de tamborins e harpas. Harpas é aquela coisinha melódica, bonitinha. Tamborim já é uma coisa mais festeira. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Mas ele vai explicar que mesmo dentro do povo, esse prazer é que ele olha internamente e vê como que a pessoa é. Ele fala, ele coroa os humildes com vitória. Algumas vezes na nossa história, nós conseguimos lutar, e trabalhar, dar o máximo que podemos, e vamos conseguindo algumas coisas. E nós achamos que essas coisas são armas, são recursos, que nós poderemos enfrentar as batalhas, as lutas, as guerras e sair vencedor. E a gente até fala para Deus, Deus, o Senhor tem muitos problemas, há tantas pessoas aí com dificuldades, não se preocupa não comigo, eu me viro. Está tudo certinho aqui comigo. Olha, eu me garanto. Esse é o problema aqui. Não é regra. Mas muitas vezes, quando a gente ajusta a nossa vida, e a gente deu duro, e conseguimos, chegar a um ponto, vem sobre nós um espírito de soberba, de orgulho. E a gente dispensa a Deus. Só que Paulo, ele nos avisou. As nossas batalhas, as nossas guerras, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades do ar, os dominadores espirituais desse mundo tenebroso. Então, nada do que nós possamos conseguir, conhecimento bíblico, dinheiro, recursos, fama, poder, aliados, são suficientes para lutar essa guerra. Nada. Então, por isso que o alerta aqui, que Deus coroa os humildes de vitória. Não é regra. Mas a maior parte das pessoas que sofrem, que tem muita dificuldade, que tem cicatrizes, não é regra. Mas tem mais facilidade de depender, de abrir mão dos seus direitos, de esperar em Deus. Agora, existem muitas pessoas que têm cicatrizes, têm marcas, enfrentaram tragédias, mas são também muito orgulhosos. E não dependem de Deus. Então nós temos que em cada momento, não importa o que já conseguimos, o que temos, não, mas sempre chegar diante de Deus, Senhor, se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, eu não estaria aqui hoje, eu dependo do Senhor. Tudo isso que eu consegui, tudo isso que eu consigo ajudar pessoas e tudo aquilo que eu fiz na minha história, elas não servem como arma para mim lutar a batalha, pois eu preciso do Senhor. Isso que é humildade. Você tem muitas pessoas que você invejaria pelo sucesso que elas alcançaram, mas elas entendem que se não for por Deus, eles seriam derrotados a todo instante. Então a primeira arma que nós vimos, que nós temos que ter uma novidade interior e coletiva. A segunda é uma gratidão humilde, mas total, abrangente sobre toda a nossa vida. Terceira arma que nós podemos enfrentar nessa batalha é uma adoração abundante e íntima. Olha o que o versículo 5 fala, e é até um pouco engraçado. Alegrem-se os fiéis, porque eles os honram. Alegrem-se os fiéis, aqueles que depositam toda a confiança, toda a crença de que Deus realmente existe, não tem dúvidas. Aquelas pessoas que confiam naquilo que Deus falou, mesmo que sejam coisas um pouco absurdas. Vocês viram Josafá? Não era absurdo o que o levita falou? Tomem posição, fiquem parados e vão até onde é o lugar de guerra e fiquem parados e cantem. Que coisa mais absurda é essa?
E Levi está falando, ele não entende nada de guerra. É a mesma coisa quando Jesus encontrou Pedro, que tinham pescado a noite toda, porque pescaria é à noite. Eles trabalhavam, no comércio deles era assim. Eles vieram, os barcos chegaram, não tinham pescado nada. Jesus falou assim, e daí como é que foi? Não pescamos nada. Então Pedro estava azedo. Jesus fala para ele, vamos bater um pouquinho ali e lancem a rede. O cara é marceneiro, não entende nada de pescaria. Aí Pedro quase ia soltar um palavrão, alguma coisa assim, porque o cara estava pescador, porque saiu a pescar, agora já o sol está na cabeça, e você tem que pegar a rede, tirar todos os galhos, as coisas, a sujeira da rede, depois consertar a rede que foi rasgada em algum lugar, depois montar a rede. É um trabalho sobre o sol terrível. Se você pescou, alegria. Mas quando você fracassou, você foi um fracasso. É tristeza. Agora vem um camarada que é marceneiro e fala para você lançar a rede nesse sol escaldante, nenhum peixe vai ter. Aí Pedro está quase pronto, ele falou, tá bom, sobre a tua ordem eu vou lançar. Aí, Pedro tinha esses... Talvez a ideia é, vou provar para você que você está errado. E aí Pedro lançou. De repente começaram a puxar a rede. O barco quase ia virar. Eles tiveram que gritar para os outros barcos virem ajudar. E sabe quantos peixes grandes eles pescaram? Você lembra? É interessante que a Bíblia deixou registrado isso. 153 peixes grandes. Pedro, ele tinha facilidade de achar que o jeito dele é o que dava certo. Depois ele vai repreender Jesus, porque estava só pensando negativamente, e depois ele vai cortar a orelha de Malco, e depois ainda ele vai ser questionado por Jesus, até que ele aprendeu a descansar. Depois, no livro de Atos ainda, quando Deus mostra os animais, ele fala assim, não, nunca entrou coisa imunda, eu sou desse jeito. Deus falou, não, Pedro, não considere puro o que Deus purificou, impuro o que Deus purificou. Então, nós queremos, muitas vezes, corrigir Deus e achar que as nossas armas, os nossos recursos são mais eficientes. E aqui o texto fala assim, alegre-se os fiéis, aqueles que depositam confiança, aqueles que olham para a palavra de Deus e não tentam dar um outro significado. As coisas são do jeito que são. A salvação é pela graça? É pela graça. Aquele que nasceu de novo é salvo para sempre? É salvo para sempre. Porque não depende de nós. É da palavra de Deus. Deus vai ter que se dar conta disso. Então ele fala, alegre-se os fiéis, porque ele os honra. O fiel honra a Deus, então Deus vai honrar o fiel, aquele que crê. Cantem de alegria em suas camas. Estranho, né? O que será que significa isso? Nas nossas camas é que acontecem as maiores batalhas espirituais. É quando perdemos o sono, é quando a ansiedade, é quando paramos. Talvez a gente tenha um grande problema, uma grande luta, uma grande batalha, mas as atividades do dia a dia, o trabalho, prestação de contas, dar resultado, terminar o serviço, nos distraem e a gente consegue, então, dar conta do dia, o dia vai e a gente sobrevive emocionalmente. Mas depois de tomar um banho, de almoçar, de jantar, de vestir o pijama, a gente deita. E aí a grande batalha acontece aqui e aqui. E o sono não vem. Você tenta tomar alguma coisa que te dê um leite, com chocolate. Você evita, refrigerante, coca, café, água. Você vai atrás de algumas coisas, talvez um remédio, procurando que o sono venha. E a batalha continua ali. Alguém lê para mim Salmo 4, versículo 8? Vocês conhecem esse salmo?
Lê na sua Bíblia aí. Talvez seja diferente da Bíblia que alguém vai ler. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amém. Em português agora. Achou em Tagalo também, quem? Salmo 4, 8. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. É o fiel. Somente tu me guardas em segurança. Aquele barulho de tropas marchando lá fora, aquelas luzes amedrontadoras. Em paz me deito e tu me faz pegar no sono rapidamente, porque só em ti confio. O fiel é aquele que acredita naquilo que Deus falou. O fiel não é aquele que projeta uma ideia, um sono, e aí fala: Deus, esse é o meu sono, eu creio que o Senhor pode fazer, eu tomei posse, eu reivindico. Não, o fiel é aquele que crê naquilo que Deus falou. É aquilo que aconteceu com Josafá. O Deus falou através do levita, e vamos depositar a confiança nessas palavras, e vamos agir de acordo. Vamos tomar posição, e vamos ficar aqui. Deus não tinha falado que ia trazer confusão para os exércitos inimigos. Deus não falou o que ia acontecer. Só falou como que eles deveriam agir. Como que a vitória ia acontecer. E se a vitória não acontecesse? E se eles fossem mortos? Deus falhou? A vida deles melhorou. Porque eles foram para a presença de Deus. Cantem de alegria nas suas camas. Isto é, esse é o melhor lugar para a gente renovar a nossa fé em Deus. Lembrarmos de como foi o dia. Algumas vezes a gente começa o dia tomando café, mas a gente não consegue nem engolir, porque a gente sabe que tem coisas para acontecer que podem mudar toda a nossa vida, trazer sofrimento. Sabe aquela ansiedade, aquela agonia? O que vai acontecer? Como que eu vou resolver? Eu não sei, eu não tenho essa informação, eu não sei o que os outros estão pensando. Na cama, é muito legal a gente avaliar como foi o dia, como Deus tratou cada momento, e ali celebrar a fidelidade de Deus. Outras coisas acontecem na cama, que são motivos também de a gente celebrar quanto Deus é bom para nós. Não sei qual a sua ideia, mas talvez uma boa ideia aqui é, antes de dormirmos, lermos um texto bíblico, termos um tempo de oração, ouvir uma música, dormir com esse ambiente voltado para Deus. E não dormir com o coração pensando, atribulado. Não, o último pensamento, ser a pessoa de Deus. E um pensamento de gratidão. Senhor, eu não sei como vai ser, mas o Senhor é poderoso. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero crer que o Senhor está no controle de tudo. E eu quero que tudo seja de acordo. Eu não quero buscar um recurso desonroso. Eu não quero tomar uma atitude que desonre o seu nome. Eu quero dormir em paz, porque eu creio que o Senhor está no controle. Versículo 6 até o versículo 9, ele é um pouco estranho. Nós temos que voltar naquilo que era a revelação daquela época. Deus estava com a nação de Israel. Deus é chamado Senhor dos Exércitos. Essa nação de Israel, algumas vezes, tinha que fisicamente enfrentar uma batalha. Havia mortes. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não deixou ele construir o templo, porque as mãos dele estavam manchadas de sangue. Ele foi por muitas batalhas, muitas guerras. Ele teve que lutar até contra as tribos da nação de Israel, até que o momento ele conseguiu pacificar, mas houve derramamento de sangue. Nós temos que pegar essa ideia agora
e transformar para a revelação progressiva de como Deus quer e entende a igreja. A igreja não é mais o Israel de Deus. A igreja é a igreja. Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento. Deus vai voltar a trabalhar com Israel no futuro, mas a igreja é composta de toda a língua, raça, tribo e nação. Ela é o povo de Deus, ela é o exército de Deus. Ela tem uma missão, ela tem uma batalha. Nós temos batalhas e missões individuais, mas como igreja local nós temos uma batalha e missão, e como igreja no Japão, como igreja na Ásia, e como igreja no mundo todo, um corpo só, o corpo verdadeiro de Cristo, temos uma missão a ser alcançada. E é uma batalha, é uma guerra. Ao olhar para esse texto, nós temos que entender naquele momento. Então veja que o salmista fala aqui que nós devemos ter mãos consagradas, mais uma arma, mãos consagradas e agraciadas, potencializadas pela graça de Deus. Versículo 6, louvores a Deus estejam em seus lábios, e uma espada afiada em suas mãos. Vários momentos da nação de Israel, como aconteceu com Josafá, eles cantavam, mas eles estavam com espada ali. Naquela situação, eles não precisaram usar a espada, nem a lança, nem o escudo, mas estavam armados. Eles foram para uma guerra. Pela obediência deles em cumprir, em estar na sua posição, Deus deu, eles creram em Deus. Deus deu a vitória. E deu a confusão e destruiu os inimigos, porque a guerra dos seus inimigos não era contra a nação de Israel, era contra a pessoa de Deus. Neemias, quando reconstruiu os muros de Jerusalém, havia tanto inimigos querendo que aquela obra não se concretizasse, que ele tinha que usar uma pá, né, a picareta, a enxada, e com outra mão a espada. Ele sempre está pronto para trabalhar e lutar um pouquinho, trabalhar e lutar um pouquinho. Foi essa a realidade. Nós não enfrentamos isso. Uma coisa desse versículo 6, talvez nós podemos aplicar para a igreja, é que louvor, ele sai da boca, da habilidade de tocar instrumento, dos nossos gestos. Mas se esse louvor que sai dos lábios não for coerente com as nossas atitudes, com as nossas ações, algo está errado. Então o versículo 6 fala que as nossas mãos, elas têm que ser agraciadas e potencializadas por Deus. Tem que haver coerência. Se a nossa arma de guerra, se existir em nós incoerência entre a nossa vida comunitária e espiritual e o nosso comportamento, as nossas atitudes em casa, no trabalho, no emprego, na escola, se for incompatível, essa arma não serve para nada. Nós perdemos o privilégio de ter essa arma a ser usada na nossa vida. O salmista fala, louvores a Deus estejam em seus lábios e uma espada afiada em suas mãos. Isto é, no dia a dia, o comportamento tem que ser condizente com aquele momento que nós nos reunimos para falar. Se falamos, Senhor, eu entrego tudo da minha vida, mas se saímos, maldizemos a Deus, reclamamos de Deus, brigamos e queremos lutar, em vez de implantar o reino, desonramos o reino. Para que isso? Para se vingar das nações e castigarem os povos. Isto é, será uma arma eficiente para prenderem seus reis com algemas e seus líderes, com correntes de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio de seus fiéis. Louvado seja o Senhor. Terrível, né? Então é para a gente acabar com a raça do povo aí fora? Esse é o objetivo? É esse o objetivo. Vitória sobre os inimigos de Deus. Se nós somos coerentes com aquilo que falamos e com a nossa atitude, nós vamos destruir os inimigos de Deus. Nós vamos acabar com eles. Vamos ver como isso funciona para a igreja? Paulo explicou sobre isso. 2 Coríntios 10. Olha o que Paulo fala. Nós, como igrejas, usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo,
para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Qual que é a ideia dessa arma aqui? É conquistar o coração das pessoas para Deus. Levar as pessoas a crerem em Deus, a submeterem a Deus, abandonarem as suas loucuras, as suas ideias malucas, as suas invenções inúteis. É uma grande batalha, isso é muito difícil. O príncipe da potestade do ar, Satanás, governa isso. Ele implanta isso nas universidades, nas escolas, na psicologia, no comércio, no mundo secular, na TV, nas mídias. Ele está alimentando valores que não têm nada a ver com Deus, que combatem, que blasfemam contra Deus. E nós convivemos com as pessoas que são alimentadas por essas ideias. Veja aqui, opiniões arrogantes, pensamento rebelde, raciocínio humano, falsos argumentos. É isso que nós enfrentamos todos os dias. É isso que os nossos amigos, nossos parentes, marido, ou a esposa, ou o filho, estão sendo alimentados. Como destruir isso? Porque nós não queremos combater essas pessoas, simplesmente derrotar e pisar em cima delas. Não, nós queremos o que o texto fala? E ensinamos a obedecer a Cristo. Nós queremos que eles venham para a salvação, eles venham para a luz, saiam das trevas. Porque os amamos, não odiamos essas pessoas que são alimentadas pelas ideias de Satanás. Nós queremos que eles saiam das trevas, que eles venham a conhecer a salvação, que sejam salvos, que aprendam a obedecer a Cristo e tenham uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida eterna. Essa é a missão da igreja. E a arma potencial é quando a nossa vida é coerente. Quando os nossos lábios são iguais às nossas atitudes. As pessoas que olham a nossa vida falam: puxa, o que ele fala é aquilo que ele é. A ideia aqui é coerência. Somente a coerência no nosso estilo de vida vai ajudar as pessoas a se renderem. Quando falamos grandes ideias corretas, verdades bíblicas, mas a nossa vida é incompatível, as pessoas: peraí, como que eu vou crer? Eu pelo menos creio nisso e acho dessa forma. Você crê numa coisa, mas vive de outro jeito. Então não tem mudança. Que mudança eu vou desfrutar? Você fala que tem vida eterna, mas anda todo dia com medo? Você fala que Deus é o teu protetor, mas você está toda hora buscando ajuda e vivendo sofrendo? A quarta arma é uma das armas mais poderosas para nós termos vitória nesse mundo. É a coerência. É quando as nossas mãos são consagradas. Isto é, o nosso viver está consagrado diante de Deus. As pessoas, muitas vezes, você não precisa nem falar. As pessoas já vão crer. Já vão saber no que você crê, no que eu creio. Que existe um Deus que governa a minha vida. Olha só, confirmando isso que Paulo fala aqui para a igreja, 1 Coríntios 6. Por que isso é importante? A coerência. Lábios e mãos. Paulo fala em Coríntios 6, ele está falando dessa questão da coerência, para a gente prestar atenção nisso. Olha o privilégio e a responsabilidade que nós vamos ter no futuro. Olha o que Paulo fala no versículo 2. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, isto é, aqueles que foram regenerados com o sangue de Jesus Cristo, julgaremos o mundo? Vocês sabiam disso? Os corintianos não sabiam.
eles não tinham coerência no seu viver, porque eles não pararam para pensar que um dia Deus vai os usar para eles julgarem o mundo. Qual é o maior problema que o Brasil está enfrentando agora e alguns outros países? É que quem é responsável por julgar é incoerente com as leis. Imagine nós naquela posição de julgar o mundo e as nossas ideias são iguais à do mundo. Nós valorizamos, aplaudimos, não vemos problema nenhum nas atitudes deles, porque nós achamos que isso, Deus é amor. Nós vamos julgar o mundo um dia. Mas sabe o que é mais assustador ainda? Versículo 3. Vocês não sabem que julgaremos os anjos, não os 66% que se mantiveram fiéis a Deus, mas aqueles anjos que juntamente com Satanás foram lançados e se tornaram demônios. Nós julgaremos eles. Nós pronunciaremos o porquê eles vão sofrer a condenação que sofrerão. Imagine você ter que julgar o mundo, imperadores, governos, e ainda mais esses seres celestiais. Nós chegaremos e pronunciaremos a condenação para onde eles vão. Deus vai nos dar. Esse é o grande privilégio. Veja no final do Mãos Consagradas e Agraciadas. Versículo 9. Para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio de seus fiéis. Que medo. É privilégio isso? Volta lá, Eduardo. O que nós vimos hoje? No Salmo 149. Quais as armas exclusivas dos verdadeiros servos de Deus? Somente nós podemos ter. Oi? Primeiro, novidade interior coletiva. É individual e coletiva. Nós vivendo essa novidade diária, mas... Oi? Eu não sei o que a Ana está dando ali. No começo já falei que eu esqueci de mudar. Primeira arma que só o servo genuíno de Deus tem. Tem muitos servos de Deus que estão tendo derrotas, que estão se arrastando, porque não usam essas armas, que estão disponíveis gratuitamente para nós. E a primeira é novidade interior coletiva, esse viver com intensidade a cada dia, como se Deus tivesse vindo na sua vida naquele momento. Uma das condenações, uma das reclamações de Jesus com a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, eu reconheço o teu trabalho, o teu esforço, a tua dedicação em checar se a pessoa era um falso profeta ou não, mas tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Ficaram tão especialistas nas coisas, tão rotineiro, que perderam aquela leveza com Deus, de que todo dia é uma coisa nova. Mas isso tem que ser individual, mas também coletivo como igreja. Segunda arma, gratidão humilde total. É grato a Deus, mas com humildade. Tem pessoas que estão, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse. Isso não é humildade. E é total, não é só seletiva. Não é só quando surgem coisas que me agradam, mas é total, mesmo quando surgem situações difíceis. Aí que é difícil manter a vitória. E é aqui que nós derrubamos as fortalezas inimigas. Quando diante da opressão, do medo, do desespero, nós cantamos, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Que inimigo que não vai ficar confuso? E é o que aconteceu na época de Josafá. Adoração abundante e íntima. Então, que ela não se reserva simplesmente em momentos de culto, mas naquele momento onde a guerra é maior, principalmente ali dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, na cama. Em mãos consagradas e agraciadas. Coerência. Só para terminar. Não devo nunca buscar meios desonrosos para solucionar os meus problemas e enfrentar as minhas batalhas. Isso é desprezar os recursos que Deus deu para nós. Eu nunca devo buscar meios desonrosos para enfrentar as minhas batalhas. Devo sempre usar as armas disponíveis para em tudo vencer e glorificar a Deus, meu Salvador. Adoração e louvor genuíno são as armas mais eficientes para sermos vitoriosos. Adoração, existe profecia na adoração. Na adoração, nós aprendemos sobre Deus, nós honramos a Deus, nós renovamos a nossa confiança, a nossa fé na pessoa de Deus. Agora, quando a adoração se torna antropocêntrica, o que quer dizer isso? Quando ela exalta o homem, aquilo que nós somos, os nossos sentimentos, a nossa experiência, nós estamos usando meios desonrados para enfrentar a batalha. E Deus, uma das coisas que Deus é, Ele é justo, reto e verdadeiro. Ele não aceita meios desonrosos para a batalha. Ele honra os fiéis, Ele tem prazer nos humildes, e Ele quer lutar por nós. A luta pertence ao Senhor. A maior luta que nós teríamos na vida seria a luta contra a ira de Deus. E Deus tinha todo o direito de nos enfrentar nessa luta. Ele é o Criador e Rei. E mesmo assim, Ele enviou o seu Filho Jesus para lutar em nosso lugar. E a única coisa que Ele pede agora, Ele ordena: creiam nele, olhem para Ele, conheçam que Ele é a verdade e a vida e o caminho. E descanse. O livro de Hebreus, constantemente, repetidamente, várias vezes cita: agora nós entramos num descanso. Nossas batalhas foram lutadas, foram vencidas por Jesus Cristo. Creia. Descanse. Agradeça. Purifique as mãos e os lábios. E viva, na medida e com todo esforço, uma vida coerente com a sua fé, com aquilo que você crê. Amém? Use essas armas. Vamos usar as nossas armas. Em resumo, essas armas significam o quê? Louve e adore ao Senhor em todo momento da sua vida. Louve e adore ao Senhor em todo momento da sua vida. Quando estivermos aqui, se dedique 100%. Quando estiver na sua casa, na manhã, louve a Deus. Aonde você estiver andando, louve a Deus. E ao deitar, antes de dormir, tenha um tempo de louvor e adoração a Deus. Use essas armas. Você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida.